precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Jesus. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está feliz com Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Hoje eu estou nessa incumbência de ministrar a palavra de Deus. Nunca é fácil, mas vamos colocar este momento na presença do Senhor para que Ele possa conduzir as nossas vidas. Amém? Quero pedir para você fechar os seus olhos, concordar comigo nessa oração. Senhor, nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, primeiramente pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, Pai. Porque, Senhor, as Tuas misericórdias são as causas, é a causa, Senhor, pela qual nós não fomos consumidos, Deus. Obrigado, meu Pai, porque nenhum de nós somos merecedores de entrar na Tua presença. Meu Deus, nenhum de nós, meu Pai, somos merecedores, Senhor, de pronunciar o Teu santo nome. Meu Deus, eu quero, Senhor, nesta noite clamar, Senhor, e pedir perdão pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa negligência, nos perdoa, Deus, pelas tantas vezes, meu Pai, que nós temos desagradado e desonrado ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que não seja eu, Senhor, a ministrar,
a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos tomar nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero apenas ser um canal, Senhor, usado por Ti, meu Pai, que eu diminua cada dia e o Senhor cresça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu já quero profetizar, meu Deus, que ninguém vai sair deste lugar da mesma forma como chegou. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, que cada um de nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade para atuar no nosso meio. Espírito Santo, o Senhor é o Rei nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Esta é a sua casa, nós somos a Tua casa. Vem fazer morada em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos levantamos contra tudo que venha nos oprimir, tudo que venha tirar o nosso foco de Deus, da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos qualquer atuação de Satanás neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que concorda, diga amém. Glória a Deus. Amados, tem um versículo na Bíblia, não precisa abrir porque eu não vou falar sobre isso. Eu só quero citar esse versículo porque é um versículo que ele sempre tem norteado a minha vida. É um versículo que eu me identifiquei muito com ele. E nós precisamos tomar o aprendizado desse versículo. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 2. A Bíblia diz que Daniel, ele estava inserido em um tempo de cativeiro. E dentro da Babilônia, Daniel, ele diz no versículo 2 do capítulo 9 do livro de Daniel, ele diz que ele sabia que o tempo do cativeiro era 70 anos, porque ele estava estudando o livro de Jeremias, porque ele estava lendo os escritos de Jeremias, e Jeremias já havia profetizado que Israel passaria por 70 anos no cativeiro. Por que eu gosto tanto desse versículo? Porque Daniel, ele conheceu o contexto ao qual ele estava inserido. E uma vez que nós conhecemos o contexto ao qual nós estamos inseridos, queridos, nós não desperdiçamos as nossas energias em outras coisas. Sabe, nós nascemos, já estamos inseridos em uma guerra. Você, eu, por mais que você queira ou não queira, por mais que nós não queiramos, por mais que nós falamos, não, eu não quero me envolver, eu não tenho preocupação nenhuma com a vida espiritual, mas nós já estamos inseridos numa guerra. Nós já somos participantes de uma guerra. E nós precisamos, amados, entender o que está acontecendo nos nossos dias para que nós possamos tomar as decisões acertadas. Nós precisamos, assim como Daniel sabia o que ele passaria ali no cativeiro, nós precisamos saber também o que nós temos para passar, para que nós possamos conduzir a nossa vida, para que nós possamos saber para onde nós vamos atirar, para que nós possamos saber quem é o nosso inimigo, aonde está o nosso alvo, para que nós possamos ter claramente na nossa mente qual que é o nosso objetivo. Se você está inserido em uma guerra e não sabe o que está acontecendo nela, provavelmente você vai dar um tiro no seu companheiro e o seu exército vai ficar um pouco mais fraco. Talvez, se você não souber quem é o seu inimigo, você vai querer atirar de costa para ele, você vai se tornar uma presa fácil. Não adianta, amados, fugir, não adianta correr disso. Nós estamos inseridos nesse contexto. E assim como Daniel, nós precisamos entender o que está acontecendo nos nossos dias. É como a Antônia falou, nós estamos vivendo um ano atípico. Queridos, e tudo isso contribui para a manifestação do anticristo. O mundo está sendo preparado para que o homem da perdição se manifeste, para que o anticristo se apresente diante dos homens. E amados, pensando nisso, pensando nesse contexto, Deus colocou no meu coração a palavra, e o tema é: não seremos governados pelo sistema do anticristo. Nós não seremos governados pelo sistema do anticristo. Se nós começarmos a entender, amados, a opressão, se nós começarmos a entender o que está acontecendo, se nós começarmos a entender qual é a batalha que nós precisamos travar, pelo menos já vai ficar mais fácil para a gente lutar dentro dela. E uma das coisas que essa geração precisa entender, uma das coisas que essa geração precisa compreender, é que existe um sistema
sistema sendo preparado para que o anticristo venha governar na terra. E nós, como homens e como mulheres de Deus, como cristãos, como pessoa salva, como aquele povo eleito, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, comprado pelo sangue do Cordeiro. A moeda que comprou a tua e a minha vida, queridos, não é uma moeda de corrupção, é uma moeda de santidade. E se nós entendemos que nós somos esse povo, se nós entendemos, queridos, que nós fazemos parte dessa classe de pessoas que estão nessa terra, mas não pertencem a essa terra, de pessoas que estamos aqui de passagem, nós vamos entender que nós vamos assentar no nosso coração, que nós não seremos governados pelo sistema imposto para a manifestação do anticristo. Não aceite que a imposição do mundo, não aceite que a imposição das trevas, não aceite que a imposição muitas vezes da maioria, não aceite que a imposição talvez dos mais poderosos da terra alcance o teu coração. Que nós possamos, amados, levantar as nossas mãos limpas e que nós possamos chegar na glória com as nossas vestes brancas. Mas as nossas vestes não serão brancas porque nós somos merecedores. As nossas vestes não serão brancas porque nós somos um povo extraordinário. Não. O segredo, queridos, a qualidade não está em nós. A virtude não está em nós. A honra não está em nós. Está nele. Está nele. E que nós possamos nos alinhar com a palavra dele, para que nós possamos dizer não à opressão de Satanás. Para que no dia que Satanás colocar angústia, tentar colocar angústia dentro de você, para que no dia que Satanás tentar colocar opressão dentro de você, que você rasga o seu coração e de dentro dele saia um poder do Espírito Santo, ao ponto das trevas fugir para longe da tua vida. Não vai ser fácil, não seria fácil, mas nós temos o Consolador. Nós estamos do lado certo da guerra. Nós só não podemos ser abalados. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós não seremos governados pelo sistema imposto para a manifestação do anticristo. Não seremos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11, o título do texto diz: a mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Esses guardas eram pessoas que estavam guardando o túmulo de Jesus. Nesse momento da história, Jesus ele já tinha ressuscitado, o corpo de Jesus já não estava mais naquele túmulo. E esses guardas, eles chegaram lá na cidade e falaram para os principais o que tinha acontecido. Eles relataram, nesse momento da história, eles relataram a verdade para os principais ali. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, furtaram. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Querido, apenas para você entender o contexto que nós estamos lendo, haviam alguns guardas que eles estavam
guardando ali o túmulo de Jesus. Eles estavam ali vigiando o túmulo de Jesus. E eles viram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eles viram todas as coisas que aconteceram. Mas quando eles chegaram na cidade, eles falaram para os principais ali da sinagoga, para os principais, para os anciãos falaram assim: vamos fazer o seguinte, o que vocês vão dizer é o seguinte, vocês vão dizer que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos enquanto vocês dormiam. Está aqui uma quantia em dinheiro e nós vamos falar essa mentira no meio do povo, e as pessoas não vão dar crédito para a palavra de Jesus. Até aqui o que nós lemos no texto foi isso. Está claro? Deu para entender? Como que funciona o sistema de Satanás? Muitas vezes as pessoas, queridos, elas estão sendo pagas para criticar o Evangelho. Muitas vezes as pessoas, elas estão aceitando suborno para falar mal do Evangelho. Toda vez, querido, que você ouvir alguém falar mal do Evangelho, não acredite. Nunca acredite em alguém que fala mal das coisas de Deus. Assim como esses homens, eles começaram a falar: não, seus discípulos vieram aqui e pegaram o corpo enquanto a gente dormia. Vamos ver o que de fato aconteceu? Aí mesmo, em Mateus 28, veja bem, vamos ler o capítulo 28 a partir do 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Olha aqui, queridos, veja bem o que aconteceu de verdade com esses guardas. No versículo 4: e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava, porque ele já não estava mais lá. Você vê que esses guardas, o texto diz que eles viram o anjo remover a pedra, eles viram o aspecto do anjo, eles ficaram com medo e ficaram como mortos, puseram como mortos. A verdade foi relatada aqui, mas o que eles fizeram? Eles escolheram a mentira, eles escolheram o engano e passaram esse engano para frente. Nós precisamos, queridos, assim como Daniel, na sua geração, entender o que é verdade e o que é engano. Nós precisamos saber, queridos, qual é a verdade e qual é o engano. Agora, amados, vamos lá. Para a gente ser sincero, mediante a uma situação dessa, como nós vamos saber a verdade? Os guardas que estavam ali, que seriam testemunhas ocular do fato, eles falaram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E aí? Como nós vamos saber a verdade? Vamos continuar lendo o texto? Versículo 16, o texto é o seguinte: Jesus aparece a seus discípulos na Galileia. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha ordenado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O problema, queridos, de sustentar uma mentira espiritual é que ninguém pode esconder Jesus. O problema para eles sustentar essa mentira é que Jesus ele veio e ele apareceu para os seus discípulos. É que Jesus veio e apareceu para os profetas, para os homens, para os apóstolos. Jesus ele veio e apareceu para essas pessoas. E amados, nós tivemos aqui no domingo o batismo, quando todos os irmãos deram os testemunhos, o pastor Miguel falou uma coisa. Quem se lembra o que o pastor Miguel falou? Quem aqui se lembra? Assim que acabou o testemunho, o pastor Miguel falou uma frase: contra fatos não há argumentos. Alguém lembra disso? Contra fatos não há argumentos. Eles inventaram uma mentira
mentira, receberam um dinheiro, mas só que, queridos, aonde estava Jesus? Como eles poderiam esconder aquele que venceu a morte? Como eles poderiam esconder a pessoa de Jesus ressurreto? Não tinha como. Então, amados, Jesus ele veio e ele apareceu para os discípulos. Jesus ele apareceu para os apóstolos. Aí, amado, agora ficou difícil manter essa mentira. Sabe por quê? Porque, amados, quando nós temos uma convicção daquilo que nós somos, quando nós temos uma convicção daquilo que nós vemos, quando nós temos uma convicção daquele que transformou a nossa vida, amados, não dá para esconder, não dá para mentir, não dá para ser subornado, não dá para ouvir a voz do mentiroso. Se você, se nós fomos tocados pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos nos render a esse sistema que está sendo imposto para que o anticristo seja manifesto na terra. Se nós temos a convicção de que Ele morreu naquela cruz e que Ele ressuscitou para salvar a sua vida, para te salvar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se nós temos essa convicção que foi por mim, que foi por você, Satanás pode fazer o que quiser, pode colocar quantas pandemias quiser, que nós temos a convicção de que o Cordeiro morreu por nós naquela cruz do Calvário. Eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos aqui nesse texto. O primeiro deles, amado, aqui no versículo 20, uma das coisas que Jesus fala, no 19: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso foi uma ordem de Jesus para que nós fizéssemos nessa terra. Depois que Jesus ressuscitou, Ele falou: ide e ensinai as pessoas a respeito das coisas que eu vos tenho mandado. Que coisas são essas? Está aqui, ó. Nós precisamos ensinar as pessoas as coisas que estão aqui nesse livro. Nós precisamos ensinar para as pessoas os princípios que estão aqui nesse livro. Nós precisamos pregar para as pessoas o que está escrito na palavra de Deus. Amados, esses dias que nós estamos vivendo não têm sido dias melhores para compreender a palavra de Deus. Eu acho que nenhuma geração foi tão privilegiada como a nossa. Eu ouvi alguém dizer que hoje o que está acontecendo é a Bíblia em 3D diante dos nossos olhos. As coisas estão acontecendo. Qualquer pessoa que queira mudar o que está escrito aqui, é para que nós não vejamos que a Bíblia, essa aqui, ó, é verdadeira, que essa palavra de Deus, ela é sincera, é verdadeira e vai se cumprir. Tudo que está escrito aqui, tudo que está denunciado, tudo que está revelado nessa palavra vai se cumprir. E nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos tocados pelo Cordeiro de Deus, nós fomos alcançados por Jesus Cristo. E nós não podemos nos recusar a ensinar o que diz essa palavra. A opressão vai começar, a opressão vai se intensificar, mas o que nós vamos fazer? Vamos nos acovardar? O que nós vamos fazer, queridos? Vamos entregar a nossa salvação de bandeja? Porque alguém que vai ser derrotado nos oprimiu? Você sabe que aquele que luta contra o Cordeiro de Deus, aquele que luta contra a palavra de Deus, aquele que luta contra o Senhor dos Exércitos, vai ser derrotado. Não tem como prevalecer lutando contra o Criador dos céus e da terra. E nós precisamos entender que nós estamos do lado do que no final vai vencer. Então, amados, a ideologia de gênero nós vamos pregar contra. Então, queridos, se for para falar de aborto, nós vamos falar contra. Se for para falar de homossexualismo, nós vamos falar contra. Nós vamos pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Se alguém quiser mudar a palavra de Deus, qual é o motivo que vai colocar na nova palavra, que não é de Deus? Qual é o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra? Fala para mim, vai mudar e vai colocar o que em Sodoma e Gomorra? Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Qual é a mentira
mentira que vai caber ali, queridos. Como alguém pode acreditar numa palavra distorcida? Amados, nós vamos continuar falando da palavra de Deus. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, seja num altar, seja numa caverna, seja às escondidas, seja sussurrando no ouvido das pessoas, mas nós vamos continuar ensinando aquilo que é certo, pela ótica espiritual do nosso Senhor, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou. O segundo aspecto que eu quero te passar aqui, para as instruções que Jesus deu para os seus discípulos, o 18, versículo 18, olha, queridos, que maravilhoso esse versículo. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. De quem é o poder aqui dessa terra? É do Cordeiro, é de Jesus. Eu sei que você pode parar e pensar: não, mas então por que o mal impera? Por que o mal prevalece? Então por que a opressão para cima dos santos? Por que está acontecendo tudo que está acontecendo? Porque, queridos, a profecia vai se cumprir. Essa palavra é verdadeira. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Se você ler, você vai entender o que está acontecendo e por que essas coisas estão acontecendo. Mas o poder aqui na terra não pertence a Satanás. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno. O maligno não tem nada nesse mundo. O maligno não tem nem o inferno onde ele vai morar. Foi emprestado, construído por Deus, para ele ficar lá, e lá ele vai sofrer e morar de favor. Nem o inferno ele tem. E, queridos, muitas vezes, quando nós falamos no altar do Senhor, ou às vezes olhamos para a palavra, e às vezes a ministração ela exige que nós falemos a verdade. Jesus, ele falou a verdade. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E muitas vezes você ouve o homem de Deus ministrar a palavra e falar: irmão, não vai melhorar. A tendência é piorar. Aí você pensa: puxa, mas então isso quer dizer que o mundo já é do maligno? Não, queridos, o mundo não é do maligno. Esse mundo pertence a Jesus Cristo, que Ele vai reivindicar. Ele vai reivindicar. A Bíblia diz, queridos, que o Cordeiro e a igreja vai governar 1000 anos nesse mundo. A Nova Jerusalém vai descer do céu e esse mundo vai ser governado pela igreja. Nós precisamos dizer a verdade, mas também precisamos falar as palavras de esperança contida na palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Porque às vezes a pessoa só ouve que o maligno está vencendo, que vai piorar, e a pessoa fica triste, a pessoa fica desanimada, a pessoa pensa que agora eu vou entregar os pontos. Então, se o bem não vai vencer, então o que eu estou fazendo aqui? Se o bem não vai vencer, então por que eu estou nesse caminho? Eu quero te dar 7 motivos para você permanecer nesse caminho. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Já ouviu falar o termo discurso de ódio? Você já ouviu falar o termo discurso de ódio? E olha que a igreja ainda nem está falando da ira de Deus, né? Olha que a igreja ainda nem está falando das 7 taças, das pragas, das trombetas, dos 7 selos. Não é verdade? Eu quero te dar aqui 7 motivos para você entender o porquê você não pode deixar o evangelho. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Amados, aqui nós vamos ver as 7 taças que foi derramada sobre a terra no momento que a igreja já não está mais aqui. As 7 taças que será derramada sobre o povo na terra no momento que a igreja já não vai mais estar aqui. E a primeira praga é essa aqui, queridos. A primeira taça da ira de Deus é essa aqui, sobre as pessoas que receberam a marca da besta, as pessoas desavisadas, as pessoas que estão nessa terra, mas ao contrário de Daniel, não está entendendo o que está acontecendo, não tem o discernimento espiritual, tem uma Bíblia dentro de casa apenas de amuleto, apenas aberta ali em um salmo como sortilégio.
Essas pessoas serão pegas de surpresa, mas nesse dia, eu e você, que buscamos a presença de Deus, estaremos na Nova Jerusalém, estaremos junto com o Cordeiro. Nesse momento, o sangue de Jesus Cristo vai se fazer valer na sua e na minha vida. Eu quero te convidar, amado, a ler o livro do Apocalipse da ótica de uma pessoa salva. Eu quero te convidar a estudar o livro do Apocalipse, mas da ótica de uma pessoa que não está inserido mais naquele contexto. Nós não estaremos inseridos nesse contexto. Segunda taça aí no versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu do mar toda a alma vivente. A terceira, no versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que jazia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste as coisas, visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue para beber, porque disto são merecedores. Amados, você vê que tudo isso a gente vai vendo. As taças da ira não será derramada sobre aqueles que são salvos, não será derramada sobre aqueles que se recusam a entrar no sistema do inimigo. Se você pensa que hoje essa pandemia, essa imposição, essa luta que nós estamos travando, se você acha que hoje está difícil, amado, eu pego 7 coronavírus, mas não quero estar nesse dia aqui na terra. Eu não quero estar nesse dia aqui na terra. Se você acha que está ruim para nós, vai ser pior para eles. Vai ser pior para eles. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus. É o Deus Ra. Eles não clamam pelo Deus Ra, eles não clamam pelo Deus Sol. O Sol não é um Deus para eles. Eles vão receber um abraço do Deus deles. Nós estamos aqui para receber um abraço do nosso Deus. Nós estamos aqui para receber um afago do nosso Deus. Nós estamos aqui para ter intimidade com o nosso Deus. Nós estamos aqui, queridos, para sentir a presença do nosso Deus, mas Deus também dará para eles a oportunidade de sentir o afago, o abraço e a presença do Deus que eles querem servir. Deus é justo, e para aqueles que não professam o seu nome, Deus vai dar apenas aquilo que eles merecem. O corona é um problema para você? Falar do Evangelho hoje é um problema para você? Falar do Evangelho hoje é um problema para nós? Problema na verdade, queridos, quem vai passar são aqueles que não derem ouvidos para esse Evangelho. Foi entregue para Jesus o poder nessa terra, mas Jesus não recebeu o poder nessa terra de forma corrompida, como os homens têm recebido. Satanás também ofereceu. Satanás também ofereceu em Mateus 4:8, ele mostrou toda a glória de todos os reinos e falou para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Só que Jesus foi esperto, Jesus é inteligente. Não é dessa forma que Jesus recebeu o poder nessa terra, e não é dessa forma que eu e você precisamos governar nessa terra. Nós não vamos governar na terra hoje, nós vamos governar juntamente com o Cordeiro. Nós vamos governar juntamente com a igreja, um governo santo, justo, um governo onde não há maldição, onde não há dor, onde não há choro, não há pranto. Essa terra não é do maligno, entenda isso. Essa terra é do nosso Deus. Ela foi criada por Deus, e a igreja vai governar junto com o Cordeiro aqui. Então, queridos, quer continuar adorando o sol? Continua. Nós vamos continuar adorando o Senhor dos Exércitos. Nós vamos continuar adorando o Criador dos céus e da terra. Nós vamos continuar adorando aquele que era, que é e que há de vir. Nós continuaremos adorando o nosso Deus e continuaremos servindo Ele em fidelidade à sua palavra. Não importa o que a opressão maligna queira nos impor, nós não vamos ceder.
12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas secou, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. No 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito, está feito. Leia o Apocalipse da ótica de alguém salvo. Leia o Apocalipse como se você não estivesse inserido naquele contexto. E amado, eu digo para você, você não vai mais ter medo das coisas que estão acontecendo, porque quando a igreja for arrebatada, será pior. Quando a igreja for arrebatada, será pior. Eu quero te convidar também para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O que eles fizeram, queridos? Eles curaram um homem através da oração. Na verdade, Deus, o Espírito Santo, curou um homem através da vida de Pedro e João. E eles perguntaram para eles: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Queridos, você se lembra que aqueles soldados, eles proferiram uma mentira para esconder o nome de Jesus? Mas como pode esconder o nome de alguém que tem tanto poder, que usa homens simples como eu e você para produzir maravilhas nessa terra? Como pode esconder o nome de alguém desse jeito? Como eles vão esconder o nome de Jesus em uma pessoa impactada pelo Evangelho como eu e você? Como pode esconder o nome de Jesus desse jeito? Não vai dar, não será possível. Assim como Pedro, queridos, Pedro ele pronunciou em alto e bom som: nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas ele foi ressurreto por Deus e vive até hoje. O 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ameacemos para que eles não falem mais nesse nome a homem algum. É mera semelhança, queridos, do que está prestes a acontecer? É mera semelhança do que já acontece em alguns países nos nossos dias? Esse espírito não é novo, esse espírito não apareceu em 2020, esse espírito não veio junto com o vírus, esse espírito está presente, queridos, desde o começo de todas as coisas.
Então eles propuseram, eles falaram, então a gente não tem mais o que falar, o homem que foi curado está aqui, esse homem tem 40 anos, as pessoas já viram que esse homem tinha um problema e foi curado, eles estão falando, não tem mais o que fazer, não dá, ou seja, queridos, contra o evangelho não dá, não tem argumento, não tem o que dizer contra o evangelho, não dá, queridos, não tem base para rebater o evangelho. A base que a ciência usa hoje é que o homem evoluiu do macaco, mas o macaco não continua evoluindo a ser homem. Que base tem essa tosca contra o evangelho que fala para nós que nós somos criaturas de Deus, que nós fomos feitos pela mão de Deus, que nós respiramos hoje pelo sopro de Deus, pelo sopro de Deus. O que habita em você, o que te faz respirar é o sopro de Deus. Qualquer argumento que alguém queira usar para rebater o evangelho é tosco e não tem base, não tem como provar. Amado, eu quero dizer uma coisa para você, não quero entrar em mérito de pandemia, mas eu quero dizer para você, a ciência, a ideia de ciência hoje é tão falida que eles querem empurrar na sociedade um argumento que eles nunca provaram e nunca vão conseguir provar. Para quê? Para descreditar a palavra de Deus. Mas eu e você, nós não vamos ceder à opressão imposta para que seja manifesto o inimigo. Vamos ver qual foi a resposta de Pedro. Respondendo, 19, respondendo porém Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais e não achando motivo deixaram eles ir embora. Mas Pedro ele falou, julga você se é justo para nós obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Amados, quando você estiver numa situação complicada, julga você se convém mais obedecer aos homens, se convém mais obedecer ao sistema que está sendo imposto para que o inimigo seja manifesto, ou se convém mais obedecer ao Cordeiro de Deus que deu todo o seu sangue numa cruz do Calvário para salvar a tua vida do pecado, para salvar a tua vida da maldição, para que quando for derramado as 7 taças do Apocalipse, da ira de Deus, você já não esteja mais aqui para passar pelo sofrimento que há de vir. Que nós não venhamos ser governados pelo sistema que o mundo está impondo para a manifestação do anticristo. Não aceite isso na sua vida. Amados, existem alguns versículos na Bíblia que têm feito tanto sentido nesses dias. Tem feito tanto sentido, sabe, para nós, porque nós temos o costume de olhar para a Bíblia pela ótica do nosso convívio, pela ótica da nossa cultura, e algumas vezes nós temos uma dificuldade de entender o texto. Por quê? Porque nós não temos vivido aquilo que traz realidade para a Bíblia. A palavra de Deus diz, queridos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E nós temos visto nesses dias a iniquidade se multiplicado de uma forma assombrosa. Há 4, 5 anos atrás, esse texto passava desapercebido dos nossos olhos. Há alguns anos atrás, nós olhávamos para esse texto e nós não tínhamos tanta clareza dele como nós temos hoje. Amado, não é o pecado que está se multiplicando, é a iniquidade. A iniquidade é um nível superior do pecado. A iniquidade é quando a pessoa se afunda no pecado sem temor, sem medo. A iniquidade, queridos, é quando a pessoa abraça o pecado como se não houvesse um Deus, como se fosse aquilo que ela quisesse viver, aquela depravação, aquela imoralidade. E ele tem se multiplicado a tal ponto para alcançar a tua vida. Ele tem se multiplicado a tal ponto para alcançar a minha vida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Mas nessa noite, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, vai convencer a igreja dele, ao ponto, amados, de nós sairmos daqui tendo nojo do pecado. Sabe, nós precisamos ter um nível espiritual de vida tão intenso com Deus, ao ponto de ter nojo do pecado, sabe, o pecado ser uma espécie de vômito no chão, que você não tem coragem de pôr a sua mão.
Nós precisamos, queridos, nesses dias, ter esse tipo de pensamento com relação ao pecado. Outro versículo também, queridos, que tem sido descortinado, pelo menos diante dos meus olhos, eu não quero ler e vou finalizar a palavra nesse versículo, que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, que nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Está aqui mesmo em Mateus 24:9. Quando eu me converti, amados, eu me converti com 19 anos, me casei com 25. A única perseguição que eu sofri por causa do nome de Jesus é que eu não saía pegando as meninas na rua, sabe? Não era como os jovens daquela época, e as pessoas zombavam, né? Os familiares, os amigos, falavam: ei, você não pega a menina, está acontecendo com você, você é estranho, as meninas querendo ficar com você e você foge, sabe? Aquela zombação, aquela zoação. E aí eu pensava: aí ó, tá vendo? Estou sofrendo por causa do nome de Jesus. Querido, que sofrimento. Agora nós estamos vendo que a perseguição vai se intensificar. Agora nós estamos vendo que nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas essas coisas já aconteciam há alguns tempos atrás. Você vê na Índia, nós temos pelo menos um missionário lá na Índia, que ele tem que pregar o evangelho escondido, sofre perseguição. Queridos, desde quando eu me converti, pessoas morriam, pessoas já eram perseguidas por causa do evangelho de Jesus. Mas é como eu disse, nós muitas vezes olhamos para o evangelho de acordo com a nossa cultura, de acordo com o que acontece ao nosso redor. E agora, queridos, a Bíblia está tomando um formato 3D diante dos nossos olhos, e nós precisamos, queridos, com toda a nossa força, buscar a presença de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esses são os dias que nós precisamos mais buscar a presença de Deus, de todo o nosso coração. Precisamos buscar a presença dEle como se não houvesse amanhã, até porque, amados, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós somos a geração que não vai conhecer a morte. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, precisamos intensificar a nossa adoração, precisamos intensificar o nosso clamor pela presença dEle, porque assim, queridos, nós teremos testificados no nosso coração que nós não vamos nos render ao sistema que o mundo está impondo para a manifestação do anticristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Está sendo preparado o mundo para que o anticristo se manifeste. Sempre que Satanás quer impor alguma coisa para as pessoas, primeiro vem um ensaio. Isso aqui é um ensaio. Esse é só um ensaio. Se você não pôr essa máscara, você não compra, você não vende. Se você não pôr essa máscara, você não pode entrar no comércio. Você não pode fazer. Eu não estou questionando a questão da máscara, tá? Isso aqui não é um conteúdo científico. Eu não estou dizendo que nós devemos ou não devemos colocar a máscara, mas eu quero dizer para você que isso aqui é um ensaio para o dia do chip, da marca da besta. Isso aqui é só um ensaio. Sabe para que serve isso aqui? Para já acostumar os desapercebidos, para acostumar aqueles que estão dando de ombros para a palavra de Deus. Eles estão ensaiando. Por quê? Porque vai ser mais fácil quando eles impor a marca da besta na mão ou na testa. E nós não podemos deixar que a nossa família, que os nossos amigos sejam pegos desapercebidos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para as pessoas, mas para que nós possamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos primeiro ter a presença desse Deus. E nessa noite nós vamos buscar a presença de Deus. Queridos, esse culto começou com a pastora dizendo que Deus, Ele está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. Solange falou: o Senhor está aqui nesse lugar, e o Senhor, Ele está aqui nesse lugar. O Senhor, Ele está aqui para te receber. Você vai receber a visitação do seu Deus. Aqueles que estão oprimindo a igreja vão receber a visitação do Deus que eles escolhem servir. Mas hoje, nessa noite, nós vamos receber a visitação do nosso Deus.